Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho falado muito disso, principalmente na igreja onde eu pastoreio. Eu preciso falar sobre o poder de decisão que temos mediante as oportunidades que recebemos de Deus. Eu quero ler um texto, se você puder abrir sua Bíblia. Ele está no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 12. João, capítulo 1, verso de número 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Presta atenção o que João está dizendo. Todos aqueles que o receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Quantos receberam isso? Quantos? Quantos? Todos. Todos quanto o receberam, Deus deu o poder de que essas pessoas que o recebem se tornem filhos de Deus, herdeiro de tudo aquilo que ele tem. Pastor, como é que eu me torno filho de Deus? Recebendo Jesus. Quando eu me torno filho de alguém, quando alguém me adota como filho, eu passo a ter direito a tudo aquilo que o filho tem. Todas as vezes que alguém coloca o seu nome sobre mim, tudo aquilo que pertence a ele, em algum momento, também vai ser meu. Preste atenção que não tem a ver com merecimento. Quando eu me torno filho, não é mais se eu mereço ou não. Eu recebo o direito, por ser filho, de tudo aquilo que é do meu pai. Tem alguma coisa um pouco confusa na mente das pessoas. Quando me parece que nós falamos às pessoas que elas são filhas de Deus, elas me parecem que começam a pensar se merecem isso ou não, se são dignas disso ou não. E quando elas começam a achar que não são dignas, elas começam a não tomar posse, a tomar decisões que contraria o que está escrito. Eu recebi Jesus, mas eu acho que não mereço, eu acho que não sou digna, e eu continuo vivendo como se não fosse filho de Deus. Qual é o grande problema disso? Primeiro, que quando eu não sou filho de Deus, eu sempre só estou em busca de coisas materiais. Porque se eu não sou filho de Deus, minha vida acaba nessa terra. Então eu tenho que correr sempre atrás de tudo que está aqui. Eu estou atrás de dinheiro, eu estou atrás de bens, eu estou atrás de casamento, eu estou atrás de filhos, eu estou atrás de realizações. Por quê? Porque eu não sou filho. Mas quando eu reconheço que eu sou filho, as coisas espirituais começam a sobressair as materiais.
Lembra, não andeis ansiosos por aquilo que você vai comer ou que você vai vestir. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, elas não semeiam nem cegam, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio do campo. E o texto diz que quando nós buscamos o reino de Deus, certo? E a sua justiça, estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou indo em oposição a você estar numa campanha, um propósito, não é nada disso, ok? Isso é legítimo, é legal. Mas a minha pergunta é, e me permita aqui fazer, tu já fez uma campanha para ser cheio do Espírito Santo? Tu já fez uma campanha para que Deus entre na sua vida e te dê uma sabedoria extraordinária? Meu propósito é fazer com que você entenda que a parte mais importante de você é a parte espiritual, e só entende isso quem é filho. E a Bíblia está dizendo que todos que recebem Jesus se tornam filhos de Deus, e vão viver não segundo a vontade da carne e o sangue, mas segundo a vontade porque deixa eu explicar uma coisa, tem dois tipos de vida. Tem gente que corre atrás da bênção, e tem gente que a bênção corre atrás dele. Tu conhece alguém assim? Tem gente que parece que não faz força. Acordou, quem está lá? A bênção. Bom dia. Tem gente que terminou o dia e cadê a bênção? Nem apareceu. Você já viu isso? Tem gente que a bênção, um negócio parece que anda atrás assim, ó. Você fala assim, ó, vem depois, que eu ainda estou acumulando. Isso. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor os seguirão. Eu não correrei atrás das bênçãos, elas é que vão me alcançar. Até o Nani já sabia disso. Pare para pensar. E hoje tem gente caçando, cadê a minha bênção? Cadê a minha bênção? E me parece que aquele que está procurando demais acaba não achando. E aquele que procura a Deus, a bênção vem atrás. Então você precisa definir se tu está afim de correr atrás da bênção, certo? Ou de que a bênção vem atrás de tu. Tu está precisando casar, caçando um homem igual uma doido, que está difícil, certo? E olha que eu nem sei direito, que não estou procurando, certo? Mas esse dia uma moça falou comigo, pastor, eu estou procurando um homem bonito, inteligente, rico, sensível, crente, honesto. Falei, menina, se você achar o homem, pega. O resto você ensina, porque está difícil. Eu falo aqui, se a senhora tem um homem que procura a senhora para fazer amor 3, 4 vezes por semana, nem fala para os outros. A senhora tem cofre, guarda ele, que dessa espécie acabou. É, querido, você tem uma mulher boa, legal, maneira, não avisa para ninguém, não dá nem testemunho na igreja, porque vão querer levar. Você está rindo, mas é sério. Então eu preciso que você entenda que Deus está com uma proposta para você. Se você recebe o filho dele, você se torna filho. Aqueles que o receberam, deu-lhe o direito, o poder, em algumas traduções, de se tornarem filhos de Deus. E se você é filho de Deus, quem é seu pai? E Deus é dono de quê? Tudo. Há um tempo atrás, um cara falou comigo, Cláudio, você está no auge do seu ministério, Cláudio, aproveita, vai em tudo quanto é lugar, aceita todas as agendas, pega DVD, CD, livro, vende, porque uma hora isso vai
Passa para todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Claro que passa. E eu achei a ideia boa. Falei, isso mesmo, vou em tudo quanto é lugar. E vou. Aí fui orar a Deus. E nitidamente Deus falou no meu coração assim: Cláudio, você está a fim de ganhar muito dinheiro? Para quê? Você quer ir embora? Eu falei, embora para onde? Embora da minha presença. Porque querendo ganhar tudo de uma vez, me parece que você pretende ir embora. Deixa eu te avisar, se você andar comigo, eu dou tudo o que você necessita e mais do que você necessita, até o último dia da sua vida, porque eu vou ser a sua provisão. Sabe quantos anos isso tem? Mais de 10. Eu aceitei o conselho daquela voz, e já tem quase, ou mais um pouquinho de 20 anos, que a minha agenda é uma das mais disputadas do Brasil. Meu pastor está ali, sabe? Eu recebo em média 100 convites por dia para pregar em tudo, desde nascimento, velório, batizado, casamento, é político, é tudo quanto é canto. Sabe por quê? Porque Deus está na frente. A gente canta, Deus vai na frente, abrindo caminho. Mas a gente vai na frente, fala com Deus, fica aí, deixa que eu abro. E aí fica mais difícil. Então muda a sua vida para você viver o extraordinário, porque você está morrendo. Já, a senhora morre. O senhor morre. Por quê? Porque todo mundo morre. A morte é democrática. O dinheiro não vem para todo mundo, mas a morte vem. Eu, hein? Se isso fosse multishow, já diria que era Tizil. Eu, na verdade. Escute bem. Olha só, que sangue de Jesus tem poder. Eu, hein? O inimigo está furioso. Então escute só. Deus quer que você se sinta filho dele, amém? Isso, porque você chega em qualquer ambiente como filho de... e pronto. Mas para ser filho tem que receber Jesus como seu Senhor. Preste atenção, algumas pessoas, eu hoje quero falar com vocês de Jericó, uma cidadezinha onde Jesus passava para ir da Galileia para a Judéia, certo? Quando ele subia para Jerusalém, inevitavelmente, na maioria das vezes, ele passava por Jericó. Mas eu quero te mostrar que algumas coisas são muito importantes como estilo de vida. Jesus cresceu na cidade de Nazaré. Ele nasce em Belém, de Belém vai para o Egito, e quando volta do Egito, José se dirige a Nazaré. Jesus cresce ali para que a profecia se cumprisse e ele fosse chamado de Nazareno. Ele cresce, seus amigos, vizinhos, estão todos por ali, todo mundo sabe quem é seu pai, todo mundo sabe quem é sua mãe, todo mundo sabe quem são seus irmãos, qual a casa que Jesus morava. As pessoas têm todas as informações dele. Quando Jesus faz 30 anos, ele troca Nazaré por Cafarnaum. Ele deixa a sua casa e agora ele vai montar uma base missionária, evangelística, na casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum. Mas de vez em quando Jesus volta a Nazaré. E quando ele volta em Nazaré, presta atenção, se puder colocar aqui para mim, capítulo 13 de Mateus, verso 54, presta atenção. Vou ler até o 58, depois você me ajuda aí colocando o restante. E chegando à sua terra, à sua pátria, a Nazaré, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam:
De onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua... Presta atenção no verso 58. E, lê para mim. E não fez ali muitos por causa... Ele não fez ali muitos, preste atenção. Nós lemos um texto anterior, que todos que recebem Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós vemos Jesus entrar em Naim, nós vemos Jesus entrar em Betânia, nós vemos Jesus entrar em Cafarnaum, nós vemos Jesus entrar em tantos lugares, mas todas as vezes que Jesus entrava em Nazaré, seu poder diminuía. Todas as vezes que Jesus ia em Nazaré, ele não podia fazer muitos milagres. O que diferenciava Nazaré dos outros lugares? Qual era o que tinha em Nazaré que neutralizava o poder de Jesus? Por que é que Jesus não podia curar seus vizinhos? Por que é que ele não podia curar seus amigos? Porque em Nazaré pessoas tratavam Jesus como alguém comum, ordinário. Porque Jesus até 30 anos viveu uma vida ordinária, comum, natural. Mas quando ele assume seu ministério, ele deixa uma vida ordinária para viver uma vida extraordinária. Mas o modelo mental das pessoas que o viram crescer diz o quê? Não é este o filho do carpinteiro? Não é o nome da mãe dele a Maria? Os irmãos dele não são esses? As irmãs não estão aqui? Ele não morava na casa tal? Aí eu pergunto a você: a turma que morava em Nazaré também era filho de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então por que não viviam? Porque tratavam Jesus como alguém comum. A diferença de ter uma vida onde a providência de Deus e o mover de Deus haja a nosso favor está na sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O pastor perguntou aqui: Deus tem filhos prediletos? Sim ou não? Não. Então por que uns vivem e outros não? Por causa do modelo mental. O diabo quer te convencer que você não tem direito. O diabo quer te convencer que você não é filho dele, porque você não merece, mas por isso tem uma palavra extraordinária no meio, sabe, desse processo: graça. Graça, certo? É um favor cujo qual você não merece ser filha, mas ele te fez filha em Cristo Jesus. Você não merece ser filho, mas ele te fez filho em Cristo Jesus. Eu estou nessa vida porque eu mereço, eu sou um desgraçado. Você não é desgraçado, você é filho de Deus. Eu vim nesse mundo para sofrer, não veio. Eu vim nesse mundo para perder, não veio. Quem te convenceu disso? Você em Cristo é feito filho de... Seu casamento tem que ser maravilhoso, não perfeito, mas maravilhoso. Quando você é filho de Deus, você amadurece, aprende a fazer leitura de casamento. Deixa eu te contar uma historinha aqui que você
Eu sei que a turma gosta. Esse dia eu fui com a minha mulher para a igreja. Eu fui com a minha mulher na igreja, num carro só, no meu. Eu moro 1 quilômetro mais ou menos da igreja. Certo? Repita comigo. Sua esposa foi com você. Beleza. Domingo nós temos 2 cultos. Preguei no primeiro, no segundo. Quando estava terminando a pregação, ela saiu do primeiro banco. Beleza, o culto está acabando, a gente já estava no apelo, está tudo certinho. Ela falou que estava com a dorzinha de cabeça. Fantástico. Quando eu saí, me despedi das pessoas, tirei umas fotos. E aí alguém me perguntou: pastor, cadê a pastora? Eu falei: eu acho que está lá no gabinete. E aí um obreiro falou assim: pastor, ela foi embora. Bom, quando ele disse que ela foi embora, eu levei um choque. Porque existe um protocolo a se cumprir quando você vai no lugar com alguém. Qual é? Avisa. Estou indo embora. Sim ou não? É o mínimo de consideração que você pode ter por o outro ser vivo. Você vai numa festa com alguém, resolve ir embora, você fala o quê? Querido, eu vou embora. Ou então você fala para alguém: ó, a hora que você vê fulano aqui, avisa que eu fui embora. Beleza. Sorria, lógico que eu não vou dar mole para desgraça. Falei: ela foi embora. Legal. Isso, como quem diz, me avisou que ninguém tem a ver com as minhas crises. Mas fiquei com... Falei: Cheguei em casa, subi as escadas. Olhei para ela, estava deitada assistindo televisão. E aí eu falei: querida, você avisou a quem para me avisar que você ia embora? Ela falou: ninguém. Quando ela falou ninguém, aí eu já virei as costas, porque eu também não sou de ferro. Entendeu? Eu tenho a mesma vontade que tu tem de xingar, de falar, de mandar para o inferno, para as profundezas. Eu também tenho. Eu não sou santo. Entendeu? Aí eu falei... E fui tentar me acalmar para que o casamento continue. Porque eu aprendi uma coisa: se você não pode terminar a batalha, não começa. Se não pode matar ela, é melhor nem entrar no conflito. Enquanto eu estou lá me acalmando, eu escutei uma voz: amor, quer comer alguma coisa? Eu faço uma comidinha. Quando eu escutei aquilo: amor, quer comer alguma coisa que eu vou fazer uma comidinha? Eu falei: ela está me pedindo perdão. Só que segundo o modelo dela. Porque tem gente que não sabe falar me perdoa. Não sabe, engasga. Papé, pi, pó, pô. Você. Tem gente que tem dificuldade. Quando eu vi ela fazendo aquilo, eu falei: esse é o modelo que ela usa para pedir perdão. E quando ela fez isso, eu falei: eu estou muito ofendido. Eu quero muito perdão. Falei: ó, querido, quero sim, passa um bifinho, faz um arrozinho para mim, uma batatinha, eu quero uma saladinha, vê também um suquinho, que já que se é para ser perdoado, eu quero ser perdoado com força. Entendeu? Escute só. Não aplaude não. Não aplaude não. Eu só estou usando uma coisa para você entender que a sua vida pode ser extraordinária. Ela foi lá, fez tudo. Sentei, comi. Falei: isso aqui é perdão, maluco. Beleza. Na hora de deitar, eu falei: eu não vou terminar a noite sem. Falei: querida,
você sabe que tu errou, né? Então fala a frasinha, fala. Eu errei, me perdoa. E ela, como quem diz, eu já fiz a comida, fiz o suco, eu já pedi perdão. Eu falei, mas fala. E ela, me perdoa. Aquele tom de quem diz assim, toma, criancinha. Toma, já que você quer, toma. Eu não queria mais a frase, que eu já tinha recebido o perdão segundo aquele modelo. Hoje é muito difícil mudar a mentalidade das pessoas. Às vezes você vai viver com gente, você vai viver na vida e você sequer é capaz de saber como a vida faz com que pessoas respondam a emoções. É um grande desafio. Hoje está assim de gente que pode ser abençoada grandemente, mas não consegue enxergar a bênção. Jesus chega em Nazaré, e Nazaré o olha como alguém comum. E nada acontece. Jesus pode fazer algo em Nazaré, sim ou não? Sim ou não? E não faz por causa da incredulidade. Ele pode fazer na sua vida, mas eu preciso convencer você hoje, ou melhor, pedir ao Espírito Santo que te convença que tu fala com aquela cara assim de milionário, de pessoa mais importante do mundo. Olha para quem está do seu lado. Eu quero você altivo agora, nariz em pé, pescoço em riste. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você sabia que eu sou filho de Deus? Fala para quem está do seu lado: eu sou filho de Deus. Pronto. Pega o pessoal que está aí fora, bota a câmera em mim, dá trabalho para fazer. Isso. Ou você aí que está sentado aí do lado de fora, você também faz parte do culto. Todo mundo quietinho aqui dentro que eles vão falar. Repita aí fora, mas só numa linha: eu sou filho de Deus. É isso aí. Você está entendendo? Glória a Deus. Você viu até o filho do príncipe, foi para a escola. Chegou na escola e falou para os amiguinhos: cuidado comigo, que meu pai agora é rei. Isso é fantástico. E está assim de gente, filho de Deus, vivendo de qualquer jeito. Você tem que ser um ambiente onde a fé esteja inserida, para que os milagres aconteçam. Vamos dar um pulinho em Jericó. Um belo dia Jesus está passando por Jericó e tem um cara rico. Fala comigo, rico. Fala comigo, rico. Isso, rico. O cara, ó, um tal do Zaqueu. Pensa num cara, fiscal da Receita Romana. Pensa, ó, cheio da grana. Por quê? Porque Jesus veio para transformar todos em filhos, inclusive os ricos. Tem gente que pensa que rico vai para o inferno. Vai para o inferno os pecadores que não se arrependem. Seja rico ou seja pobre. Tem uns pobres achando que porque é pobre vai para o céu. Vai chegar no inferno de chinelo de dedo. Aqui é o céu. E o Satanás falou: é a continuação do que você vivia lá. O Zaqueu era rico, sim ou não? Sim ou não? E rico tem direito de ser filho de Deus? Tem? Sério? Caraca. E por que você não quer ficar? Ah, pastor, eu quero, só não sei o que eu faço. Ah, querido, se eu soubesse o que deixaria você rico, eu cobraria tanto dinheiro para te falar. Preste atenção. O Zaqueu, ele está querendo ter um encontro com Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Mas é muito rapidinho.
Ele só quer dar uma olhadinha de Jesus, mas ele é baixinho. Ele não consegue ver Jesus porque tem uma multidão. Você sabe por que é difícil encontrar com Jesus? Porque todas as vezes que você vai lá, o que tem lá? Uma multidão. Pode notar, você vai querer orar, aí você entra no seu quarto, pensa que está sozinho, fecha o olho, e aí começa os pensamentos, tudo. Aí você fala, meu Deus, amanhã eu vou acordar cedo, hein? Cara, não é isso não. Ele falou outra coisa aqui. Senhor Jesus, eu nem jantei. Não é isso não, poxa. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, será que o Lula vai ganhar? Caramba, tá ruim de orar, hein? Interferência. Nossa. Senhor meu Deus e Pai, será que o menino está fazendo bagunça? Acontece isso contigo? Às vezes eu tenho que levar de 10 a 15 minutos para expulsar. Senhor meu Deus, sai que eu estou pensando. Senhor meu Deus e Pai, o celular toca. Eu falo, o que será que tem que falar comigo, hein? Eu vou interromper aqui a comunicação. Você está rindo? Quando nós vamos tentar falar com ele, sempre tem uma multi. E para Zaqueu também tinha, era outra multidão mesmo. A turma estava lá. E o Zaqueu queria ver Jesus. Ele queria sim ou não? Mas dava? Não, estava difícil, sim ou não? E ele era rico? Isso. Ele olhou para uma árvore e falou, vou subir na árvore porque eu estou a fim de ver Jesus. Eu vou lá e vou ver Jesus. Ele viu Jesus, sim ou não? Jesus foi para a casa dele, sim ou não? Por quê? Porque ele fez coisas que ninguém estava fazendo. Ele tomou decisões que fizeram com que viabilizasse aquela situação para ele. Nós somos filhos de Deus, sim ou não? Mas não dá para sentar, gente, e ficar esperando as coisas acontecer. Não dá para fazer isso. Entendeu? Você tem que agir. Hoje de manhã meu filho saiu, ele faz medicina, saiu para fazer a prova. Falou, pai, hoje é a minha última prova. Fui eu lá, botei a mão na cabeça do menino. Falei, Senhor, toma esse menino nas tuas mãos. Vai cair na prova. Tudo que ele estudou, para facilitar ele. Isso. Faz o nervosismo embora, para ele lembrar de tudo. Mas eu só pude orar porque ele estudou. Porque imagine quem não estudasse, vai eu. Senhor, vai esse menino passar. Ele estudou não, porque não tem tempo, coitado. Então ele faz lembrar ele das coisas que ele nem estudou. Então que caia na prova dele. Umas questões do WhatsApp. Sabe? Umas canções da Anitta, que o pessoal está cantando. Não vai rolar, mano. Aí está assim de filho de Deus se lascando. E muitos cheios de fé, vão até para o céu. Mas vai viver uma vida desgraçada aqui na terra. Preste atenção. Jesus foi lá. Zaqueu se posicionou, sim ou não? Subiu numa árvore que não dava fruto. Um sicômoro, uma figueira brava, que nunca deu um fruto para ninguém. Mas para Zaqueu deu. Não convencional, um fruto para ele comer, mas deu a ele um ângulo cujo qual ele podia ver Jesus. Porque quem quer, ô querido, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Ah, pastor, meu pai não pode pagar um colégio caro. Querido, hoje você pode fazer quase tudo na internet, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É isso, então não tem desculpa não, querido. É assim que funciona. Mas o tempo passou. E quem é que passou por Jericó de novo? Jesus.
E agora quem é que está em Jericó? Em Jericó, um mendigo. Opa, aí não, porque da outra vez que Jesus esteve em Jericó, ele entrou na casa de um homem rico. Então, fala sério, ele não vai prestar atenção num mendigo, ele não vai dar atenção. Bom, todos em Cristo podem se tornar filho de quantos? Todos. Então Jesus chega em Jericó, está passando, e Bartimeu quer ter um encontro com Jesus, talvez motivado pela história do Zaqueu. Mas quando ele chama por Jesus, as pessoas dizem: cala a boca, Bartimeu, ele não vai te ouvir, Bartimeu. Deixa eu te explicar. Lembra da outra vez que ele veio aqui? Ele comeu na casa do Zaqueu, um cara rico. Mas para você, Zaqueu, ou Bartimeu, não tem oportunidade. É isso que eles estão dizendo. Porque é isso que a sua situação está tentando te convencer. É isso. Ela está tentando te convencer que o seu casamento é diferente do outro. E é claro que é. Ela está querendo dizer, a sua situação, que o outro conseguiu um carro, mas ele é ele, você não. Ele está querendo dizer que o outro conseguiu uma cura, mas você não. O filho da outra conseguiu se libertar das drogas, mas o seu não é o filho da outra, porque a sua situação é muito mais delicada, a sua situação é muito mais difícil. O que o mal vai tentar fazer é convencer você de que ele é um filho diferente, de que a situação do outro é diferente, que o casamento do outro é diferente, que o que acontece com o outro é diferente. Não é. Bartimeu, ele disse: eu não vou acreditar em vocês, eu vou continuar clamando. Filho de Davi, meu irmão mais velho, me torna filho, eu preciso de uma intervenção. E lá vai Jesus embora, as pessoas dizendo: não dá, esse câncer vai te matar, essa traição vai destruir seu casamento, perder o emprego a essa altura da sua idade não vai te dar mais condições de que outra porta se abra. Esse problema que o teu sócio te criou acabou com sua perspectiva de empreendedorismo. É isso que Bartimeu está ouvindo. Você não é Zaqueu, Bartimeu. Mas ele não acredita nisso. Para ele, Jesus vai atendê-lo. Jesus vai parar para ouvi-lo. E quando menos espera, Jesus para e diz: me traga aquele que me chama. Quem ele é? Não interessa, é o cara que está me chamando. Ele é rico ou pobre? Não interessa. Ele é branco ou negro? Não interessa. Ele é hétero ou homo? Não interessa. Ele é de esquerda ou de direita? Não interessa. Traga ele à minha presença. Ele é meu filho. Ele não acredita que eu sou o filho de Deus e posso fazer? Então traz ele aqui. E alguém vai atrás do mendigo, gritando: filho de Davi. E o discípulo chega e diz: o mestre mandou te buscar. Ele joga a capa fora, estende a mão e diz: então me leva. E o pessoal deve ter falado: nossa, ele não merece. Será que Jesus parou mesmo? Estranho, né? E na casa do Zaqueu era muita comida. Um cara rico, influente, tinha móveis em casa.
Mas poxa, esquisito, né? Esse tal de Jesus é diferenciado. Ele não quer saber se você mora numa mansão ou numa tapera, se você chegou no culto a pé ou de carro. Nossa, interessante. Enquanto Zaqueu está indo, Bartimeu está indo. Quando ele chega, coloca Bartimeu de frente para Jesus. E Jesus diz: o que é que foi, meu filho? O que é que você quer que eu te faça? Ele diz: eu estou a fim de ver, Jesus. Eu só quero ver. É lógico que Jesus sabia que Bartimeu queria ver. Estava na cara. Mas quando Jesus pergunta a Bartimeu: o que é que você quer, Bartimeu? Bartimeu diz: eu só quero enxergar Jesus. Quando ele diz: eu só quero enxergar Jesus, Jesus deve ter parado de olhar para Bartimeu e olhou para todo mundo e disse: escute o que ele me pede e descubra se algum de vocês podem fazer. Preste atenção no que ele me pede. Se vocês acham que foi difícil entrar na casa do Zaqueu, dá uma olhada no que ele está me pedindo. Ele só quer enxergar. E se algum de vocês pode resolver o problema dele, faça com que ele veja. O que eu quero que vocês entendam é que o que ele pede a mim, ninguém além de mim pode fazer por ele. Deus trouxe você aqui hoje para te dizer que Ele pode fazer por você, por sua família, por sua saúde, por seu casamento, pelos seus filhos, algo que ninguém pode fazer. Mas eu queria te perguntar: você é Jericó ou você é Nazaré? Quem é você? Você quer que eu te conte bênçãos? Eu conto uma atrás da outra. Desde as pequenininhas, de detalhes insignificantes, até a coisas extraordinárias. De estar em casa sentado e pessoas dizerem: Cláudio, eu estou indo aí, você me recebe? E de me darem, ofertarem coisas, mas que só pode ser Deus. Eu aprendi a viver como filho desse Deus Todo-Poderoso. E provavelmente você deve estar pensando: ah, Cláudio, mas você é um filho diferente de... Não sou. Deixa eu te explicar, tem gente que vive mais coisas do que eu, e tem gente que vive menos coisas do que eu, mas vivem em Deus, segundo a medida que Deus tem para eles. Eu aprendi que eu não sou Nazaré, eu sou Jericó, eu sou Naim, eu sou Jerusalém, eu sou Betânia, eu sou um ambiente onde Jesus tem poder para fazer, tem poder para realizar. Você está entendendo? E eu tenho visto isso de uma forma extraordinária, porque muitas vezes eu vejo aquilo que Deus tem feito na minha vida irradiando para a vida dos outros. Então eu quero orar por você agora, para que você saia daqui como Jericó. Deixa eu fazer uma pergunta: quantas pessoas aqui tem muito tempo que não vive um milagrezinho? Levanta a mão, por gentileza. Pode ser franco, faz assim se tem. Isso. Tem uma turminha pouco, mas tem. Eu acho que muitos enxergam tudo como um milagre. Pode ser que seja assim. Mas quantos veem aquela intervenção de Deus no momento, crucial? Eu queria que hoje você olhasse e dissesse: eu não sou Nazaré. Eu sou uma pessoa que Deus pode fazer. Na minha casa, Ele pode fazer.
nos meus negócios, Ele pode fazer. Por quê? Porque eu sou filho. Fique de pé nesse momento. Fique de pé. Eu quero orar. Você que está aí fora, fique de pé. Você que está em casa, você também faz parte desse culto. Quero alguém no teclado? Obrigado. Eu queria que você fechasse seus olhos. Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei como é que vai ser, mas eu tenho 7 minutos ali. Eu queria que você fosse franco. Pastor, todas as vezes que eu recebo uma palavra que me desafia a crer, há uma oposição muito forte que me faz não crer. O Senhor diz que vai acontecer, mas eu sinto como se não fosse acontecer. É algo que está dentro do meu coração. Se você se sente pressionado no momento de uma palavra que te desafia a ser Jericó, isso faz com que você continue sendo Nazaré, onde pouquíssimas coisas acontecem, um lugar onde Jesus tem pouco poder para agir. Isso pode mudar nesta noite. E eu queria que você dissesse para você mesmo: pastor, eu me sinto como Nazaré e eu quero orar por você. Se hoje você se sente como Nazaré, um ambiente onde quase nada acontece, eu queria que você levantasse a sua mão, só para sinalizar, se tem alguém assim. Tem alguém que olha para a sua vida hoje? Levante bem alto, fica com vergonha não. É importante que você levante e reconheça isso. Isso, para mim não interessa número não. Se a maioria tem vivido, glória a Deus, porque eu também tenho vivido. Mas eu já vivi um estilo de vida onde quase nada acontecia. Era sempre coisas para subsistência. Era sempre coisas que vinham para que eu sobrevivesse e não vivesse, e não pudesse provar o extraordinário dessa vida. Eu quero orar por você que levantou sua mão. Agora abaixe. Talvez não seja tão fácil criar essa exposição, mas eu tenho aprendido que milagres são para quem tem coragem de subir numa árvore. Milagres são para quem tem coragem de gritar em meio a exposições negativas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aprendemos hoje que Nazaré poderia viver coisas extraordinárias, incríveis, porque teu filho Jesus passou por lá. Mas como as pessoas de lá o tratavam como alguém comum, pouquíssimas coisas aconteceram. Hoje eu queria pedir, ó Pai, por tua misericórdia, e que essas pessoas que vivem hoje como Nazaré se tornem Jericó, se tornem uma cidade, uma vida, uma mentalidade, onde o Senhor tem poder para agir, para fazer, para mover, para realizar, para curar, para salvar, para libertar. Em nome de Jesus, joga por terra todo esse cativeiro mental de incredulidade, de falta de merecimento, em nome de Jesus. Zaqueu não merecia, Bartimeu não merecia, mas quando eles acreditaram e fizeram coisas para ter um encontro contigo, a vida deles mudou para sempre. Em nome de Jesus, Pai, age sobre a tua igreja, sobre nós.